Paz e graça para você ligado aí no nosso blog. Obrigado pela sua audiência, pelas suas orações e também pela divulgação. Dá aquele like lá, não sei como é que chama esse negócio, né, e se inscreve no nosso canal do YouTube. Esse vídeo é complementar ao anterior. Eu estou tratando das 5 maiores mentiras do inferno. Segundo o Tim Swaggart, são os 5 pontos do Sínodo de Dort, os 5 pontos do calvinismo. O segundo ponto suscitou muitas dúvidas, a ideia da eleição incondicional, quando Deus elege soberanamente, sem levar em conta absolutamente nada. Muita gente me escreveu perguntando o que eu penso a respeito disso e por que a eleição calvinista tem de ser necessariamente incondicional. Afinal de contas, como foi dito no vídeo, há na Bíblia textos que indicam que o Senhor pode sim ter se baseado em alguma coisa do homem para elegê-lo, não mérito. Por exemplo, Pedro fala que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Ele não diz presciência do quê, mas que fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo número 8, fala que aqueles que ele dantes conheceu, também os predestinou. Ou seja, a Bíblia dá margem para entendermos que Deus previu alguma coisa no ser humano e, baseado nessa coisa que ele previu, ele elegeu. Eu, particularmente, entendo que o que Deus anteviu foi o arrependimento, não a fé, arrependimento. Por que eu entendo que não é a fé? Porque a Bíblia fala que a fé é dom de Deus. Nós cremos que a fé é fruto do Espírito Santo agindo em nós, fruto da graça, né? Eu creio que quando a graça atinge o homem por meio da pregação do Evangelho, né, se esse homem se arrepender, reconhecer que ele é pecador e que precisa da salvação oferecida por Deus, e isso ele só faz mediante a graça, o Espírito Santo infunde a fé nesse homem. Por isso que eu sou meio calvinista. Os calvinistas dizem que a fé é resultado da graça de Deus, mas o arrependimento é uma resposta humana. Nesse ponto eu sou meio arminiano. Veja, eu transito bem entre os dois sistemas porque nenhum dos dois é perfeito nem completo. Mas a Bíblia mostra as duas coisas. Os calvinistas não aceitam que Deus tenha visto alguma coisa no homem e, baseado nisso, elegeu. Por quê? Primeiro, isso seria salvação por obras. Vamos lembrar que a doutrina calvinista foi feita num período em que havia uma guerra contra a ideia da salvação por obras, por méritos humanos, né? Foi o século XVI e XVII. Então, entende-se o ponto de vista daqueles irmãos daquela época, mas não de hoje. Arrependimento não é mérito, de jeito nenhum. Se eu fizer alguma coisa errada e eu for um homem racional, iluminado pela graça de Deus, não morto nos meus delitos e pecados, mas iluminado pela graça de Deus, a graça comum ou preveniente, como dizem os wesleyanos, eu vou me arrepender, se eu quiser. Agora, eu posso endurecer meu coração, se eu quiser. Então, o que eu creio que Deus anteviu, meus irmãos e minhas irmãs, foi exatamente essa atitude. Como é que o ser humano, no futuro, reagiria à oferta do Evangelho? Aqueles que se arrependessem, que reconhecessem como o ladrão da cruz, que não esperava ser salvo. O ladrão da cruz não esperava ser salvo. Ele disse, nós merecemos o castigo que estamos tomando. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não pediu para ser salvo. O outro pediu, desce da cruz e tira a gente daqui. Ele só reconheceu que Jesus era rei e reconheceu que ele era pecador e merecia o castigo que estava tomando. Isso é arrependimento. Quando Deus antevê essa atitude, ele elege. Não é mérito, a eleição continua sendo pela graça e continua sendo soberana. Por que é soberana? Porque Deus se baseou no arrependimento humano porque ele quis, soberanamente. Se ele não quisesse, nada aconteceria. Em outro vídeo, eu vou conversar um pouquinho sobre a questão do acaso. Existe acaso para os ultracalvinistas? Não. Deus determina até quando uma folha da árvore cai. Será? Mas se eu for falar isso agora, vai ficar muito comprido esse vídeo. Então, a eleição incondicional é a eleição que Deus fez
dos salvos, baseado só na soberania dele. Eu creio que os arminianos fornecem um bom material para que os calvinistas moderados repensem e digam, não, Deus pode eleger soberanamente, conhecendo de antemão os que se arrependessem diante da pregação do Evangelho e determinar que esses sejam salvos. Por que não? É o que eu penso. Um ósculo santo, Deus abençoe e até o próximo.